na parte de quarta-feira: moscas, gado e úlceras. Leia agora Êxodo capítulo 8 e o verso 20 a 32. Aqui diz: Disse mais o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre os teus servos e sobre o teu povo e as tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa do Faraó e às casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito, a terra foi corrompida destes enxames. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide, sacrificai ao vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: Não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos dirá. Então disse Faraó: Deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que indo não vades longe, orai também por mim. E Moisés disse: Eis que saio de ti e orarei ao Senhor, que estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos, do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo, não ficou uma só. Mas endureceu Faraó, ainda esta vez, seu coração, e não deixou ir o povo. Você vê repetidamente aqui, nas primeiras pragas, que Faraó endureceu seu coração. Faraó endureceu seu coração. Depois de tantas vezes Faraó endurecendo voluntariamente o coração para ouvir a voz de Deus e atender o pedido de Deus, então, nas últimas pragas, diz que Deus endureceu o coração do Faraó, mas no sentido de que Deus permitiu que as decisões do Faraó fossem consolidadas. Queridos, quando o Espírito Santo parou de trabalhar no coração do Faraó, então ele ficou entregue a Satanás. Nas primeiras pragas, Deus ainda estava trabalhando no coração do Faraó para que ele se submetesse a Deus. Mas depois de diversas rejeições, Deus então retirou a sua graça restritiva e Satanás tomou controle total do Faraó. Deus permitiu o controle de Satanás sobre Faraó, retirando a sua graça restritiva. Mas por que Deus retirou a sua graça restritiva? Porque Faraó insistia voluntariamente em se rebelar contra Deus. É por isso que nas últimas pragas a Bíblia diz que Deus endureceu o coração do Faraó. Mas foi uma resposta à rebelião do Faraó. Quantas vezes Deus tem que apelar ao seu coração para que você confesse, para que você se arrependa? Será que vai ser eternamente? Ou chegará um momento em que Deus dirá: basta, e então o Espírito Santo vai se retirar. E então acontecerá aquilo que Jesus chamou de o pecado contra o Espírito Santo, para o qual não há arrependimento e não há perdão. A deusa egípcia Washit era considerada a deusa das moscas e a senhora dos pântanos e brejo. O deus Khepri, associado ao sol nascente, à criação e ao renascimento, era representado como uma cabeça de escaravelho ou besouro. Esses deuses foram derrotados pelo Senhor. Perceba que as pragas atingiam os deuses egípcios. Enquanto os egípcios sofriam, os hebreus eram protegidos. Nenhuma outra praga os afetou. Tudo isso foi uma tentativa de Deus de mostrar ao Faraó a grande verdade de que ele, o Criador dos céus e da terra, é o Senhor no meio da terra. Assim, Faraó,
começou a barganhar. A pressão aumentou. Ele se dispôs a permitir que Israel adorasse a Deus e sacrificasse a ele, mas apenas no Egito. Essas condições não podiam ser atendidas porque os egípcios adoravam alguns animais e se os hebreus sacrificassem esses animais, provocariam a ira dos egípcios contra os hebreus. Além disso, esse não era o plano de Deus para Israel. A próxima praga atingiu o gado. Nós lemos em Êxodo capítulo 9 e o verso 1 a 12. Aqui diz: Depois o Senhor disse a Moisés: Entra Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: Deixa ir o meu povo, para que me sirva, porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: Amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez esta coisa no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu, porém o gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum. Porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Essa praga atingiu o gado, porque existia no Egito uma deusa chamada Hathor. A deusa egípcia do amor e da proteção era retratada com uma cabeça de vaca. O deus touro, Apis, também era muito popular e estimado no Egito. Nesta quinta praga, outras importantes divindades foram derrotadas quando o gado dos egípcios morreu. Agora, na sexta praga, nós vemos aqui em Êxodo capítulo 9 e o verso 8 a 12. É a sexta praga das úlceras. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: Tomai vossos punhos cheios da cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó, e tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebenta em úlceras nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó, e Moisés a espalhou para o céu, e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlceras nos homens e no gado, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna em os magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Pela primeira vez aqui, em Êxodo capítulo 9, verso 12, diz que Deus endureceu o coração do Faraó. Mas você precisa entender que foi depois de tantas vezes Faraó endurecer o seu coração diante de Deus, contra Deus, finalmente a Bíblia diz que Deus endureceu o coração do Faraó. Não, queridos, não foi Deus que endureceu. Deus simplesmente tirou a graça restritiva que ainda existia, e então Faraó ficou entregue inteiramente a Satanás. Deus permitiu isso acontecer por escolha do Faraó. É assim que Deus faz ainda hoje. A graça divina trabalha no coração do pecador 1, 2, 3, 4, 10 vezes, 100 vezes por 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas se os pecadores continuam pecando voluntariamente, conscientemente, Deus vai retirar a sua graça restritiva e então os pecadores se tornarão presas de Satanás, dominados inteiramente por Satanás. Então eles terão pecado contra o Espírito Santo. E então nunca mais se arrependerão e nunca mais confessarão os seus pecados. Queridos, a responsabilidade do endurecimento do coração do Faraó foi única e exclusivamente responsabilidade do Faraó. Nesta sexta praga, manifestou-se a derrota de Ísis, a deusa da medicina, a deusa da magia, da sabedoria, bem como a deusa da guerra, Sekhemete, a deusa das epidemias, e Imhotep, deus da medicina e da cura, que foram incapazes de proteger seus adoradores. Ironicamente, os magos e feiticeiros ficaram tão aflitos que não podiam comparecer diante do Faraó, mostrando que eram impotentes contra o Criador do céu e da terra.
Pela primeira vez no relato das 10 pragas, a Bíblia diz que o Senhor endureceu o coração do faraó. Êxodo 9:12. Por quê? Porque ele retirou a sua graça, não mais apelaria ao coração do faraó. E faraó ficou empedernido para sempre, entregue ao poder de Satanás para sempre. Por mais difícil que essa frase pareça, quando entendida no contexto certo, revela que o Senhor nos permite colher as consequências da nossa própria rejeição persistente e voluntária a Deus. O problema do faraó não era intelectual, o problema do faraó era espiritual. Diante das evidências suficientes, ele fez a escolha errada. Como proteger nosso coração do orgulho, de modo que não resistamos aos apelos de Deus? Como não pecar contra o Espírito Santo? Queridos, não podemos viver na prática de pecados conhecidos, voluntários e conscientes. Isso entristece o Espírito Santo de Deus. Se assim decidirmos continuar na prática dos pecados que o Espírito Santo já nos convenceu deles, então vamos entristecer o Espírito Santo dia após dia, pecado após pecado, e então o Espírito Santo será retirado, e então cometeríamos o pecado contra o Espírito Santo. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, que confessemos os nossos pecados cada dia, confiando no perdão de Deus que tão bondosamente nos é oferecido todos os dias. Só não existe perdão para pecados não confessados. A experiência do faraó é uma ilustração do pecado contra o Espírito Santo. Por isso é uma advertência para mim, é uma advertência para você, para não resistirmos aos apelos do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia!